E aí, jovem, tá começando mais um Black Hill Ninja. Hoje a dúvida é a da Beatriz M. Guerreiro. Ela quer fazer um filtro onde ela considera diversos parâmetros para filtrar os dados dela. Geralmente as pessoas pegam a ferramenta de filtro do Alteryx e já sai usando o filtro básico mesmo, uma coisa mais simples, mais intuitiva, mas muita gente acaba não sabendo que você consegue fazer filtros muito mais avançados com diversos testes lógicos ao mesmo tempo dentro da mesma ferramenta. Então hoje a gente vai dar uma olhada nisso, como é que a gente consegue fazer tantos testes lógicos dentro de uma ferramenta só, e a gente ainda vai aproveitar para ver um pouquinho da ferramenta Find Replace, que pouca gente tem o costume de usar também, que é uma ferramenta que quando você olha de cara parece que é um monstro, mas é uma ferramenta bem tranquila e muito útil. Inclusive é uma ferramenta que se assemelha muito mais ao VLOOKUP do Excel do que o Join, que muita gente está aí acostumada a usar para fazer essa função. Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha em como é que a gente faz isso. A Beatriz passou para a gente um exemplo da base de dados dela. Tem 3 linhas só, mas é mais do que suficiente para a gente conseguir fazer esse filtro que ela precisa. Mas por causa de uma das etapas que ela quer que seja filtrada, a gente vai precisar fazer um pequeno trabalho anterior que eu recomendo para vocês nesse tipo de situação, não só quando a gente está falando dessa situação realmente específica dela, mas qualquer outra que seja do mesmo tipo. Aqui, uma das coisas que ela precisa que a gente faça é que a gente compare a sigla que está nessa coluna ISO com o país que está informado na coluna Country. Ela quer saber se de fato a sigla está associada ao país certo. Para que a gente consiga fazer esse tipo de regra de associação, é interessante que a gente tenha uma tabela auxiliar à nossa base de dados em que tenha todas as possíveis associações que a gente que possam existir na nossa base. Então, para que a gente faça isso, aqui a gente vai pegar só esses dados que ela tem, criar uma outra tabela e aí a gente faz aí o fluxo considerando isso. Mas no seu caso, você vai ter que ver na sua regra de negócio como é que você consegue construir essa tabela de associação. Vamos começar. Vou pegar aqui, ó, dentro dessa base dela, essas colunas de Easy Country. Vou clicar com o botão direito e vou copiar aqui, ó, as células selecionadas com o cabeçalho. Vou dar OK e vou dar um Ctrl V aqui no nosso Canvas. Você vai ver que já vai ter criado aqui, já bonitinho, certinho, que é isso que a gente precisa. Agora, como é que a gente vai fazer para preparar os dados com essa tabela auxiliar que a gente tem agora? A ferramenta que a gente vai usar é a Find Replace, em que a gente conecta uma base fonte e uma base de replace, uma base para substituição. Mas o que muita gente não percebe, muitas vezes não sabe, é que a Find Replace serve não só para você substituir dados, mas também serve para você adicionar dados. Ou seja, ela funciona como se fosse o VLOOKUP lá do Excel, ou o PROC-V, se você usar em português. Ou seja, ela vai pegar os dados de uma segunda tabela para dentro da sua tabela através de uma chave que você informa para ela. Vamos configurar a ferramenta. Você, no primeiro campo aqui, você vai dizer qual é o campo da sua tabela fonte, né, no caso aqui é a base de dados, em que a gente vai usar de chave. No caso, a gente vai usar a ISO, que é a sigla do país. No segundo campo, a gente informa qual é o campo que a gente vai usar de chave na tabela que a gente quer buscar os valores. Aqui, no caso, como a gente está querendo fazer essa associação, então eu estou pegando da mesma coluna ISO que existe lá. O Append Field é o que o VLOOKUP faria. Ele vai trazer para você os campos que você precisa usando essa chave. E aí ele te dá as opções de todos os campos que existem lá. Aqui no caso eu vou trazer só o country. Para quê? Por que eu vou trazer só o country? O que eu quero fazer é testar se a sigla está correspondendo ao país certo. Então eu estou pegando o país que eu entendo que é a associação correta, para que lá no filtro eu possa comparar o país que vem na minha base e o país que está associado àquela sigla. E aí eu consigo fazer um filtro comparando esses dois. Por isso que a gente vai fazer esse trabalhinho antes do filtro.
tá? Se a gente der o run aqui agora, você vai ver que a gente vai ter a nossa mesma base de antes, só que agora com esse country 2 aqui, que ele adiciona o número 2 só para diferenciar do primeiro country. E aí você vê que ele tem essas duas colunas. Com essas duas colunas, agora a gente consegue criar o nosso filtro completo. Vamos lá, então vamos criar o filtro. Arrastando a ferramenta de filtro, você vai ver que tem duas opções aqui. Geralmente as pessoas usam o filtro básico, em que você escolhe um campo, como por exemplo country, você diz uma regra de filtragem, pode ser igual a um valor que você queira, que contenha um valor que você queira, no caso de uma string, que não seja nulo, que seja vazio. Você tem várias regras, mas a outra opção pouca gente sabe usar corretamente. E essa opção, ela te dá um poder incrível de filtragem de dados no Alteryx. Com essa opção de Custom Filter, você passa para ele uma fórmula que vai ser a lógica de filtragem que você quer. Assim você consegue fazer uma filtragem muito mais complexa, muito mais avançada. Então vamos construir essa fórmula que a Beatriz precisa. Primeiramente, ela fala que aqueles campos field 1, field 2 e field 3 não podem ser nulos. A gente tem no Alteryx uma fórmula chamada isNull. E você passa para ele o campo que você quer testar. O que essa fórmula faz é testar se aquele campo é nulo ou não. Para você inverter a lógica aqui, ao invés de testar se é nulo, eu testar se não é nulo, você pode simplesmente colocar uma exclamação antes da sua fórmula. Com essa exclamação, ele vai estar invertendo a lógica, ou seja, ele vai estar passando a testar se não for nulo. Agora, ele só vai trazer para mim se tiver com todos os campos com valores naquela linha. Mas não é apenas isso que ela precisa. Além disso, ela precisa ter certeza que naqueles campos de data, o mês está igual. Só que a gente tem um campo de data em que você tem a data completa e um outro campo de data que é só o número do mês. Como é que a gente vai fazer isso? Vou adicionar então aqui mais um end para que a gente consiga ter mais uma condição sendo testada nesse filtro. Então eu vou utilizar a fórmula substring, que é para você conseguir pegar uma parte central do seu texto. É como se fosse lá no Excel aquela fórmula mid. Então, primeiramente, na fórmula substring, você vai falar para ele qual é o campo em que você quer pegar. Você vai falar aonde que começa, que é a parte do texto que você quer pegar. Eu vou falar 3 e vou falar para ele qual é o tamanho da string que a gente quer pegar. Então, você está dizendo agora para ele que ele vai pegar os dois caracteres a partir do terceiro caractere da coluna de data. Então, ele vai pegar aqui um mês. E aí eu vou fazer um teste, que é simplesmente falar, ó, isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Eu vou falar para ele, esse meio aqui da data, que é o mês, tem que ser igual ao mês da coluna do lado. Só que tem um porém. O mês da segunda coluna de data não é com 2 dígitos. Ele está colocando com um dígito só. O Alteryx ele tem para a gente uma fórmula chamada padLeft. O padLeft ele vai fazer o trabalho de incluir caracteres à esquerda dos seus dados para que você consiga ter um tamanho fixo de string. Então, se você precisa sempre ter 50 caracteres numa determinada string, por algum motivo. Você vai, através do padLeft, falar para ele, olha só, não importa quantos caracteres tem aqui, se for menor do que 50, você preenche à esquerda com o caractere que eu preciso. Tá? Seja 0, seja x, seja qualquer outro que você precise. Só precisa dizer para ele aqui que isso é um campo de string. E depois a gente vai falar para ele qual o tamanho que a gente precisa ter sempre nessa string. E depois a gente vai falar para ele com o que ele vai substituir, com o que ele vai preencher, na verdade, essa string. A gente quer que ele preencha com 0, para que fique sempre 01, 02, 03. E se já tiver 2 dígitos, ele não vai preencher com nada, vai ficar com os 2 dígitos que existirem. Então, ele vai botar 01, 02, 03. Quando chegar 10, 11, 12, ele vai deixar 10, 11, 12.
E aí, com isso aqui, você já vai estar conseguindo fazer esse teste de se o mês é correspondente, o mês de uma data é correspondente ao mês da outra data. E, além dessa condição, ela quer saber aquela questão lá do ISO e do country. A gente já criou a coluna do country que a gente vai usar de referência para saber se a base está certa. Então a gente só precisa agora adicionar aqui mais um teste lógico em que a gente vai comparar as duas colunas. Então a gente vai colocar aqui o country 1 sendo igual ao country 2. Perfeito, agora a nossa fórmula já está pronta para a gente usar esse filtro. O que a nossa fórmula está fazendo aqui é só quando todos esses testes aqui forem verdadeiros que ele vai filtrar para a gente e vai trazer na nossa âncora aqui de true. Tá? Só nesse momento. Qualquer um desses aqui não sendo verdadeiro, ele vai dar falso e aí ele vai jogar aqui para a âncora de falso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você, que agora você saiba com esse vídeo como fazer diversos filtros dentro de uma ferramenta só, essa filtragem muito mais complexa, eliminando aí a necessidade de usar outras ferramentas complementares e economizando processamento até. Então, fica aquele abraço. Não esquece, se tiver dúvida, passa lá na comunidade, que tem sempre muita gente olhando. Se puder, passa esse vídeo aí para outras pessoas que você sabe que já tiveram esse problema de filtro e vamos continuar crescendo aí a nossa comunidade, que vai ser excelente aí para todo mundo. Aquele abraço, tchau!